sou a Bia Feltz e o vídeo de hoje, como sempre, eu tô super empolgada porque é mais um vídeo do Clube de Manualidades. E eu sei que vocês gostam porque vocês sempre deixam um monte de comentário. E eu não quero que nesse vídeo seja diferente, eu quero que vocês deixem bastante comentário aqui embaixo. Não esquece do like, se inscreva se você ainda não é inscrito. E lembrando sempre a vocês que todos os canais participantes do Clube de Manualidades estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem conferiu o último vídeo do Clube de Manualidades viu que eu desafiei as meninas a fazerem uma peça para bebê. E elas me mandaram essas peças, então se você chegou aqui agora e ainda não viu esse vídeo, eu deixo o link aqui em cima para depois vocês conferirem. E dessa vez a desafiante foi a Fê, do canal By Fê Atelier. Ela desafiou todas nós a irmos no canal dela, escolhermos uma peça que ela já ensinou passo a passo pra gente se inspirar e criar outra peça. Eu me inspirei no kit manicure da Fê. Eu vou deixar o link da peça original dela aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem estar conferindo depois também. E eu adaptei para essa bolsinha aqui, que é a bolsinha manicure. Eu vou deixar mais fotos lá no blog para vocês e o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, que aí com fotos vocês vão conseguir ver bem certinho. E aí eu fiz aqui a divisória dos alicates, tem bolsinho aqui para guardar alguma coisinha que queira. Aqui no meio tem a nécessaire, que ela pode ser removida. E aqui temos mais um bolsinho para a toalhinha e a toalhinha. Então fica um kit bem legal. É um kit bem legal para fazer para presentear e para fazer para vender também. Com certeza vai vender muito. E aí a gente fecha e ela vira uma bolsinha de mão que é fácil de ser transportada. Essa é a sugestão da peça que eu tô dando. Se vocês quiserem fazer alguma alteração, fiquem à vontade, tá? Esse tecidinho lindo que eu tô usando aqui é da nossa parceira Coisas da Teca. E esse viés também é da nossa parceira Cinderela. Todos os links e contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá conferir esse passo a passo. Eu vou passar as medidas pra vocês, mas eu deixo tudo anotadinho lá no blog, porque aqui a gente tem bastante medida. Então, se vocês não quiserem anotar agora, eu deixo no blog pra vocês e o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O corpinho da minha bolsinha vai ter 25 por 44. Como esse tecido ele tem direção, eu cortei um pouquinho maior, fiz a emendinha aqui no meio e deixei ele na medida de 25 por 44. Aí eu vou cortar uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido do forro e uma vez na manta acrílica. Eu tô usando aqui a R1 porque eu não tenho R2, quem quiser usar R2 pode ser também. Pra alcinha aqui, a gente vai precisar de dois cortezinhos de 8 por 33. O molde aqui do porta-alicate eu tô usando o molde da Fê, do By Fê Atelier. E aí na parte do forro eu vou dobrar o tecido. Aqui na dobra do tecido, no molde vem escrito dobra do tecido. A gente vai posicionar, riscar o molde. E aí eu vou abrir e vou trazer o molde aqui para outra metade. Deixo aí bem alinhado e risco o molde também. Se vocês quiserem fazer o molde, imprimir duas vezes, colar e fazer um molde só, pode ser também. E aí eu vou cortar um pouquinho maior que o molde. Uma vez no tecido do forro, que foi onde eu risquei, uma vez no tecido de fora. E eu vou usar aqui para estruturar o TNT, porque a manta vai ficar meio grosso depois pra gente colocar o viés, vai ser chatinho. Então eu tô usando TNT, quem quiser usar entretela pode ser também. Eu não tinha entretela aqui, então eu resolvi usar o TNT. Aquele TNT é um pouquinho mais grosso, eu não sei a gramatura dele. A minha necessaire, eu vou fazer aquele modelinho da necessaire coração vazado. Quem me acompanha aqui no canal já viu que é sucesso essa necessaire. Só que aí eu vou pular a parte de vazar o coração. Então eu vou precisar duas vezes do tecido do forro, duas vezes do tecido de fora e duas vezes da manta, na medida de 20 por 25 e um zíper um pouquinho maior. Aqui pra parte do corpo eu já ia esquecendo que eu vou precisar de um cristal de 15 por 25 também. E aí eu vou fazer uma toalhinha barrada. Vocês podem fazer como vocês preferirem. Eu cortei aqui 2 retalhinhos de tecido. Vou usar um passa-fita também. Esses tecidos que eu falei pra vocês é da loja Coisas da Teca. Quem usar o cupom BIAFELTZ vai ganhar 5% de desconto nas compras lá no site.
Aí, além desse material, eu tô usando aqui também alfinete, linha. Eu vou fazer todos os meus fechamentos com botãozinho de pressão. Quem quiser usar velcro pode ser também. E eu vou usar aqui para o acabamento também viés. Eu tô usando a cor Camurça, é da nossa parceira Cinderela Fitas e Viés. E é o viés larguinho de 25mm na cor Camurça. Que ficou bem bonitinho com esse tecido aqui. E eu vou usar aqui também etiquetinhas de cetim da nossa parceira Luciana Cravo. O contato da Luciana para quem quiser adquirir etiqueta tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E falando que vocês viram aqui no canal, também tem brinde para quem adquirir etiquetas com ela. Eu vou começar então por essa parte aqui do alicate. Eu mostrei no comecinho pra vocês como que eu risquei o molde. Então eu vou colocar o tecido principal em cima do TNT, com a estampinha virada pra cima. E com o tecido do forro, eu vou colocar ele viradinho pra baixo. Vou posicionar ele aqui em cima. Eu vou alfinetar bem pra ele não se mover enquanto eu estiver costurando. E aí eu vou lá na máquina passar a costurinha bem em cima do risco. Desse risco aqui, eu vou começar aqui na lateral. Vou passar aqui tudo e vou parar aqui na outra lateral. Nessa parte aqui de baixo, a gente não vai costurar nada. Lembra de deixar a pontinha da agulha pra baixo, porque aí quando vocês fizerem essa viradinha aqui, vai ficar bem certinho. E respeita bem, não deixa o ponto passar do risco do molde que a gente tem, tá? Exatamente em cima do risco do molde. Com essa costurinha feita, bem em cima do risco, ó. Bem em cima do risco. Eu cortei o excesso de tudo, deixando mais ou menos meio centímetro da costura. E aí, esses cantinhos aqui, a gente pode tirar um pouquinho do excesso também, porque ele fica mais bonitinho quando a gente desvirar. Que ele não fica tão grosso. E aí, nós vamos desvirar. Jogar o tecido do forro pro outro lado. E aí, com a ajuda de alguma coisa, a gente vai arrumar os cantinhos. Eu sempre uso esses pincelzinhos porque eles não tem ponta, então não estraga a peça. Aí agora eu vou passar o ferro pra tirar bem o amassado, deixar bem certinho essa parte aqui. E aí vou lá na máquina passar uma costurinha aqui, ó, rebatendo toda essa costura anterior que a gente fez. Costurinha rebatida aqui. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vira do lado avesso pra cima e nós vamos juntar essas duas pontinhas aqui. Elas têm que ficar bem certinha uma com a outra e aqui em cima também. Aqui embaixo não tem problema se ficar algum excesso, porque depois a gente vai refilar. O importante é aqui em cima. Deixar bem alinhado aqui no topo e o cantinho também. Como eu não tenho uma canetinha que apaga, eu vou vir com um giz. E eu vou fazer um risquinho daqui de cima, da pontinha, até aqui embaixo, na pontinha também. E aí, nesse risquinho, a gente vai lá na máquina e passar uma costurinha reta. Uma coisa que eu percebo que quando eu costuro daqui pra cá, o pezinho da máquina empurra e o tecido fica um pouquinho torto. Então, eu vou costurar ao contrário, daqui do final pra essa pontinha aqui. Ó, eu fiz a costurinha e aqui fica bem certinho. Agora, a gente vai tirar aqui os alfinetes e repetir o processo nesse outro lado aqui. Vamos juntar as duas pontinhas. Com isso feito, agora a gente vai abrir. E aí, como vocês podem ver, vai ter um amassadinho aqui do meio. Então, a gente vai juntar esse amassadinho bem certinho aqui com essa costura. E aí, a gente vai lá no ferro e vamos passar bem pra vincar bem essa parte aqui do triângulo, que é bem certinho o que cabe o alicate.
A gente faz isso aqui nos dois lados. Não deixe de usar o ferro, tá, gente? O ferro é essencial pra gente sempre ter um bom acabamento nas nossas peças. E aí nós vamos lá na máquina passar uma costurinha nessas laterais aqui pra prender ela nesse corpinho principal. Se vocês quiserem fazer pontinhos à mão, pode ser também. Eu sou mais do prático, prefiro fazer na máquina. Agora eu rebati aqui, ó, a costurinha, ficou bem bonitinho, ó. E uma dica que a Fê deu no projeto dela, que eu resolvi trazer pra esse aqui também, é colocar um botãozinho de pressão aqui, porque quando você coloca o alicate, mesmo que se a bolsinha virar sem querer, o alicate não vai cair. Então é bem interessante fazer aqui um esqueminha pra prender o alicate. Aí depois que eu fiz isso, eu aproveitei e refilei aqui o excesso que sobrou. E na lateral também deixei bem retinho. E agora pelo lado avesso eu vou vir com um cortezinho de viés da largura. E vou passar uma costurinha me guiando por essa primeira dobrinha aqui do viés. Eu fiz isso, mas por enquanto eu ainda não vou rebater, tá? Eu vou deixar ele aqui pra esse ladinho, mas eu não vou rebater. Eu vou deixar pra rebater depois, quando eu for fixar ele no corpo principal. Então eu vou deixar essa parte de ladinho por enquanto. Agora eu vim aqui com o meu cristal e eu vou vir com os dois viés do tamanho da largura aqui e vou costurar. Vou passar uma costurinha me guiando pela dobrinha nos dois e um deles eu vou rebater e o outro eu também não vou rebater. Ó, eu fiz isso aqui. Nesse lado aqui eu ainda não rebati, eu vou deixar pra rebater depois quando eu for fixar na peça. E aqui eu já rebati e passei a costurinha. Aí eu vim aqui com o meu tecido do forro, já coloquei ele sobre a manta e passei o ferro pra grudar. Vou vir aqui e vou marcar o meio. Como eu não tenho canetinha que apaga, eu fiz um risco com um giz. E aí eu fiz mais duas marcações. Marquei 3 centímetros pra cá, fiz um risco. E marquei 3 centímetros pra cá e fiz outro risco. No risco do meio, a gente vai posicionar o botãozinho de pressão pra grudar a nossa nécessaire. Eu já fiz a minha nécessaire aqui. É o passo a passo da nécessaire coração vazado. O link eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Pra quem não assistiu, pra assistir, que é o mesmo passo a passo, só que aí eu pulei a parte do coração. E aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui medir 3 centímetros pra cá e 3 pra cá, fiz a marcação pra colocar o botãozinho. Aí eu venho aqui, centralizo bem a nécessaire, posiciono ela bem aqui na linha do meio e dou uma pressionadinha no botão, porque ele já vai fazer a marcação de onde a gente tem que colocar embaixo. Ó, já sei aqui onde eu vou colocar, aí eu venho e ponho os dois botõezinhos aqui. Encaixei aqui os botõezinhos e aí eu já tenho certinho o lugar que vai a minha nécessaire. Ó, ela vai ficar aqui. Só que por enquanto a gente não precisa deixar ela porque a gente ainda vai costurar bastante coisinha. Aí agora o que que eu vou fazer? Nessa metade aqui eu vou vir com a parte do meu cristal. Vocês lembram que a gente não rebateu, né? Então, a parte que a gente não rebateu, a gente vai posicionar em cima do risquinho que a gente fez. Aqui, sobre o viés, a gente pode colocar alfinete, só não vai colocar direto no plástico. Uma coisa que eu não falei aqui, gente, que talvez vocês precisam refilar um pouquinho essa parte aqui, porque essa parte vai ser a largura dessa parte aqui do alicate, porque dependendo como for, talvez precisa diminuir um pouquinho. Ó, a minha tá até um pouquinho mais afunilada, eu vou ter que diminuir um pouquinho depois. Então pode acontecer aí também que precise, tá? E aí nesse outro risco eu vou posicionar essa outra parte aqui. E aí lá na máquina eu vou passar uma costurinha, que ao mesmo tempo que eu estiver rebatendo o viés, eu já vou estar prendendo ela aqui nessa parte. Agora que a gente costurou, ó, já tá costuradinho aqui e aqui também. Eu optei por colocar um botãozinho aqui e um botãozinho aqui no meio. Porque aí quando a gente colocar alguma coisinha no bolso, não tem perigo de cair. Então é legal colocar ou velcro, o que vocês quiserem trabalhar.
Agora eu vou vir com o meu tecido de fora, vou deixar a estampinha pra baixo, vou posicionar bem certinho aqui no centro o meu tecido do forro. E aí eu passo o ferro pra grudar aqui, quem tiver usando a R2. Quem não tiver usando a R2 pode usar uma colinha pra deixar bem bom de costurar. E aí a gente vai lá na máquina passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Agora que nós passamos a costurinha em toda a volta, eu vou vir com o meu viés e vou fazer o acabamento com o cantinho mitrado. Se vocês quiserem arredondar, pode arredondar. Mas eu prefiro fazer assim, porque vai ficar mais legal com a nécessaire, porque a nécessaire é retinha em cima. Então eu já ensinei a fazer o acabamento com viés com canto mitrado aqui no canal. Eu deixo o link do vídeo pra vocês, pra quem ainda não consegue colocar. E eu vou começar aqui pelo meinho. Eu já costurei o meu viés, eu já rebati, tá com os cantinhos lindos já. Agora a gente só vai fazer a alcinha. Então a gente pode deixar aqui por enquanto de lado. Além do tecido, eu vou usar aqui 2 tirinhas de viés do mesmo comprimento. Eu vou dobrar aqui frente com frente, ó. E vou lá na máquina passar uma costurinha nessa parte aberta, deixando um espacinho aqui pra gente desvirar. Com a alcinha aqui costurada, deixei só aqui um espacinho pra gente desvirar. Eu vou vir jogar o viés aqui por dentro. E aí eu vou vir jogar a parte de trás do viés, que é a parte abertinha, aqui nessa ponta, ó. Deixo bem centralizado nessa parte que tem a costurinha. E aí eu vou passar uma costurinha aqui, dando retrocesso. Aí vocês vão ver que vai ficar aqui no meio. Antes a gente costurou, tava assim, ó. Aí a gente traz a costurinha aqui pro meio. E aí a gente ajeita e faz a mesma coisa aqui na outra ponta. Alinha e passa a costurinha. Fiz isso, costurei aqui as 2 pontinhas. Gente, essa é uma sugestão de alcinha, tá? Vocês podem fazer como vocês preferirem. Agora eu vou vir aqui por essa abertura e vou puxar. Mas mesmo assim eu ainda preciso de uma coisinha pra ajeitar as pontinhas, tá? Porque o viés é um pouquinho mais fino do que a largura do nosso tecidinho. Aí a gente vai jogar o viés pra essa parte da emenda. A gente pode passar o ferro pra tirar o amassado. E aí eu não preciso nem fechar essa abertura que ficou, porque agora eu vou lá na máquina passar uma costurinha em cada lado do viés e aí ele já vai fechar. E aí no outro lado da alcinha vai ficar assim. Então vou fazer isso nas 2 partes. Costuradinho fica assim. Eu consegui uma linha bem próxima ao viés, então quase não dá de ver a costurinha. Aí agora eu vou posicionar a alcinha na minha bolsa. Pra colocar a alcinha, eu medi 3 centímetros pra baixo e 5 centímetros pra dentro, marcando aqui, ó, da pontinha. E aí eu posicionei a minha alcinha, eu prendo, e aqui no outro lado a mesma coisa, 3 centímetros pra baixo e 5 pra dentro, e eu venho aqui, ó, com a frente da minha alcinha e prendo. Pra mim prender essa alcinha, eu vou fazer uma costurinha em um quadradinho, em formato de quadradinho, tomando cuidado pra não costurar essa parte aqui de trás. Eu posso até tirar essa parte aqui, empurrar um pouquinho pra lá, pra não acabar costurando. Aí eu faço um quadradinho assim, ó. E aí por dentro fica assim, ó, um quadradinho só da alcinha. Se vocês quiserem embutir a alcinha na hora do viés, pode ser também. Costurei aqui a alcinha, ó. Aí ela fica aqui o quadradinho, como eu falei pra vocês. E aproveitei aqui no meio, coloquei um botãozinho de pressão, porque aí a bolsinha vai ficar sempre fechadinha também. Aí, então, ficamos com esse lado pros alicates e bolsinho. Nesse lado aqui, a minha sugestão é colocar a toalhinha. Eu fiz esse barradinho na toalha, eu já mostrei aqui no vídeo anterior a esse. Então, eu deixo o link aqui pra vocês conferirem. Eu fiz essa barrinha bem fofinha na toalha. E aí, aqui no meio, a gente coloca a nécessaire. Que aí na nécessaire você pode colocar esmalte, vidrinho de acetona, algodão. E aí, a gente fecha a nossa bolsinha.
e ela pode transportar então todos os itens de manicure. Então, gente, esse foi o projeto de hoje. Eu confesso que eu tô apaixonada, que eu adorei o resultado. Quem fizer essa peça, posta a foto lá no grupo. O link do grupo tá aqui embaixo na descrição do vídeo, que aí todas as meninas conseguem ver as peças de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Tchau!